Higiene e segurança do trabalho. Fatores humanos e organizacionais da segurança industrial, dos comportamentos à atividade. Este é um vídeo Mukti, e Mukti vem do sânscrito e significa liberdade. A ideia é que este vídeo nos inspire e nos liberte. Esta atividade nos liberta porque, ao aprender, descobrimos que podemos ensinar, porque também ao ensinar, podemos aprender e ainda nos divertir. Bom dia, seja bem-vindo a mais um encontro com Fábio Kaisal. No nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre comportamento e sua relação com as atividades do dia a dia. Eu tenho a definição de comportamento aqui e, segundo o dicionário, comportamento pode ser sintetizado como uma maneira de se comportar. Um procedimento, de maneira restrita, pode designar o modo de reação em face a um estímulo presente. E, de maneira mais ampla, pode delimitar qualquer atividade, fato ou experiência mental passível de observação direta ou indireta. Mas para nós hoje, nós vamos considerar o comportamento como uma atividade que pode ser vista por outras pessoas, sua postura, sua movimentação e mudanças fisiológicas visíveis. De fato, o comportamento é que diferencia os seres humanos dos animais. Vamos pegar um leão, por exemplo. Se ele estiver com fome e tiver comida disponível, ele vai comer, ele vai agir pelo seu instinto. Um ser humano já não é assim. Imagina que você adora comer coxa de galinha e você sempre come coxa de galinha na sua casa. E quando você está na sua casa, você pega a coxinha, come ela inteira, rói o osso até o último pedaço de carne. Agora imagina que você foi convidado para comer coxa de galinha com o Bill Gates. Agora a situação mudou. Você não vai comer coxa de galinha da mesma maneira que você come quando você está sozinho na sua casa. Ou seja, o comportamento de um ser humano é determinado, é influenciado pelo ambiente na qual ele se insere e por experiências passadas que ele obteve. E essas dimensões e peculiaridades que permeiam o nosso comportamento se refletem inclusive na maneira como executamos o nosso trabalho, podendo afetar a nossa própria segurança. Pensando nisso, nossos telespectadores enviaram algumas perguntas e nós buscamos a resposta com o especialista em segurança, Eric Carantino. Dá só uma olhada. Oi, Eric. É verdade que as pessoas não dão a mínima para a segurança? Infelizmente sim. O nosso papel é entender que o comportamento demonstrado ele representa uma mistura de tudo que o trabalhador já vivenciou anteriormente com o que ele pretende, com o que ele acha que vai acontecer no futuro. Então, se ele já se acidentou agindo de uma determinada maneira, é provável que ele não repita esse jeito de agir. E também, se ele acha que pode se acidentar agindo dessa maneira, ele também não vai tirar o capacete em uma área de construção, por exemplo. Então, mesmo que ele não tenha levado uma tijolada na cabeça em algum momento anterior, ele vai se precaver da mesma maneira. O problema é que geralmente acontece exatamente o oposto, né? Eles, por não terem se acidentado em nenhum outro momento, eles acabam deixando a segurança um pouco de lado. Como o Eric acabou de nos explicar, nosso comportamento influencia a nossa segurança. De fato, a questão do comportamento fica ainda mais evidente quando nós analisamos algumas distinções importantes em sua definição. Pensando nisso, nossa repórter Rafaela Cunioche preparou um material exclusivo para explicar dois tipos de comportamento e como essas definições influenciam em nossa segurança. Quando falamos de comportamento, podemos ter duas abordagens, o comportamento de conformidade e o comportamento de iniciativa. Comportamento de conformidade está ligado às regras prescritas, por exemplo, ao uso de EPIs, o respeito aos procedimentos e a arrumação do local de trabalho. Trata-se de comportamentos diretamente ligados à segurança. O comportamento de iniciativa é relacionado à iniciativa do operador, por exemplo, quando o mesmo assinala perigos, sugere melhorias ou transmite prudência a um novato. Esse tipo de comportamento tem uma relação muito mais forte com a segurança do que o comportamento de conformidade. Até agora fizemos um bom resumo do que é comportamento. Mas comportamento é apenas uma peça do quebra-cabeça. Chegou a hora de olhar o macro. Chegou a hora de falar de atividades. Vamos falar de atividade? A atividade é a mobilização para atingir objetivos. Tem a dimensão visível, que é o comportamento mencionado há pouco, e a dimensão não visível, que são as percepções, o conhecimento e as emoções.
Para atingir o objetivo, o operador vai seguir o procedimento, mas, de acordo com sua experiência, ele pode sugerir uma forma mais pertinente de agir. Essa abordagem em termos de atividade nos leva a querer compreender as razões de desvio de procedimento e identificar os determinantes da conduta humana que influenciam a segurança, além de criar novas concepções de prevenção para empresas mais seguras. Como nós podemos ver, existe uma série de coisas que influenciam as atividades e os comportamentos dos seres humanos. Temos que nos aprofundar no contexto de alguém para realmente entender por que ele agiu daquela maneira ou por que alterou um procedimento já estabelecido. Para entender essas questões, convidamos o PhD em Atividade Cognitiva, Luiz Cosseno, para explicar como o cérebro age nessas situações. Luiz, um prazer ter você aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Estávamos falando agora há pouco sobre comportamento e os desvios de procedimento realizado por pessoas em algumas situações. Como a ciência explica isso? Então, cara, a gente costuma dizer que a atividade puramente manual ela não existe. Se você imaginar numa fábrica, quando o operador recebe alguma informação ou alguma ordem de serviço, os órgãos sensoriais dele levam essa informação até o cérebro e a partir daí o sistema nervoso central dá o comando para os membros deles realizarem a atividade propriamente dita, né? Isso a gente costuma dizer que chama de atividade cognitiva. E essa atividade cognitiva leva em consideração tanto a assimilação da informação que foi dada e o aprendizado que a pessoa teve na vida. Então, esses dois pontos devem ser levados em consideração quando a gente vai falar de atividade cognitiva. Essa atividade cognitiva que você mencionou, ela é totalmente consciente? A pessoa sempre tem consciência daquilo que quer fazer? Não necessariamente. Existe uma parte onde a realização das atividades é de maneira automática. Ou seja, imagina que você está caminhando, você não controla o seu caminhar. Você só ativa a sua consciência quando você vê algum buraco ou quando precisa desviar de algum poste. Então, o comportamento, existe uma parte consciente e uma parte automática. Certo. Me fala um pouco mais dessa influência que você mencionou da assimilação e do aprendizado das pessoas. Tá. Então, nosso cérebro é muito capaz de absorver e estocar informações importantes e experiências que a gente já viveu, né? Então, dessa maneira, nossos órgãos sensoriais, além de buscarem informações que sejam pertinentes de acordo com a nossa história, de acordo com a nossa experiência, eles também começam a modificar nossas atitudes e, por muitas vezes, nossas atividades no dia a dia. Agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço, cara. Até mais. Gente, como acabamos de ver, existem atividades que nós fazemos de maneira automática. E um bom exemplo disso é amarrar o cadarço. Ô, filho. Oi, pai, tudo bem? Bom demais, mãe? Cara, eu tô tendo Você pode falar agora, não? Vai, fala logo. Eu tô tendo problema em amarrar o sapato. Você consegue me explicar, por favor? Vai, vamos ver, vamos dar um treino aqui, vamos ver o que sai aí pra você. Tá bom, vou pegar aqui. Pega ele aí. Pegou o tênis, pegou não? Sim. Tem duas cordinhas, não tem? Uhum. Tasca as duas cordinhas lá pra cima, aí você cruza elas. Nem aqui você cruzou, você pega uma pontinha e passa por baixo, não passou? Uhum. Aí você pega e estica as duas, uma pra cada lado. Aí o nó vai parar lá embaixo, aí você vai fazer uma argolinha e você faz a segunda também. Uma em cada dedo, uma em cada mão. Daí você passou, você contornou ela, passou por baixo e esticou ela de novo. Daí ficou pronto. Deu certo aí pra você? Deu bom? Mais ou menos, viu? Deixa eu dar uma olhada. Que p*** moleque. Como vimos, algumas coisas são realmente difíceis de explicar depois que você realiza a atividade já há algum tempo. Ainda assim, para uma gestão de segurança eficiente, é necessário levar em conta o conhecimento dos operadores, que por muitas vezes supera o conhecimento dos especialistas. Para finalizar nosso bate-papo sobre comportamentos e atividades, vamos olhar o que o nosso repórter Fábio Salomão trouxe para nós. Uma matéria muito interessante que ressalta como que pessoas podem obter performances diferentes mesmo tendo passado por um mesmo treinamento. Dá só uma olhada. Estamos aqui com ele, Rafael Quinoche, especialista em indicadores de desempenho e performance. Como que podemos explicar essa situação? Precisamos entender que se submetermos pessoas à mesma quantidade de treinamento em qualquer campo de atuação, obteremos diferentes resultados em pouco tempo. A resposta ao treinamento é determinada geneticamente, então não temos muito o que fazer em relação a isso. E quanto à aptidão natural?
Bom, ela também é determinada geneticamente. Cada pessoa tem sua própria base, seja de conhecimento ou de capacidade física, por exemplo. E é a partir desta base que o desempenho é influenciado pelo treinamento. E como lidar com essas diferenças no ambiente de trabalho? A partir do momento em que se valoriza não somente o resultado final, como também o esforço aplicado à atividade, cria-se um ambiente mais amigável. Ok, então, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Cunhache. Pessoal, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Nós agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo episódio de Encontro com Fábio Caizawa. Até mais!